Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos caminhar na história de Jacó, um homem cuja vida foi marcada por lutas, mas também por transformação através do encontro com Deus. Antes de entrarmos nos detalhes dos tópicos, vamos refletir brevemente sobre a introdução desta lição. A introdução nos lembra que os personagens bíblicos, como Jacó, eram pessoas reais, sujeitas aos mesmos sentimentos e desafios que enfrentamos hoje. Eles também experimentaram a graça e a fidelidade de Deus em suas vidas, como vemos em Tiago 5,17. A vitória não depende da nossa força, mas da nossa fidelidade e sinceridade diante de Deus. Jacó enfrentou diversas lutas ao longo de sua vida, desde o ventre de sua mãe até os conflitos com seu sogro Labão. Mas a maior de todas foi sua luta com Deus, que transformou sua vida e o tornou uma nova pessoa. Vamos explorar essas lutas e como elas nos ensinam sobre a soberania de Deus, a importância da submissão e a necessidade de confiar plenamente no Senhor. Agora, vamos mergulhar nos 3 tópicos desta lição. Tópico 1. A luta começou no ventre. Neste tópico, vamos explorar a luta desde o ventre de sua mãe, conforme descrito em Gênesis 25, 21 a 26. Jacó e Esaú representavam 2 nações, e Deus escolheu Jacó para perpetuar as promessas feitas a Abraão. Isso nos mostra a soberania de Deus em cumprir seus propósitos, mesmo antes do nascimento dos gêmeos. Essa soberania se baseia na aliança feita com Abraão e no cumprimento da palavra de Deus. É um lembrete poderoso de que Deus está no controle, mesmo antes de nascermos. Tópico 2. A luta continuou com seu sogro. Aqui, vamos examinar as lutas de Jacó com seu sogro Labão, especialmente em relação ao casamento e ao trabalho, conforme narrado em Gênesis 29, 1 a 31 a 7. Jacó foi enganado várias vezes, mas Deus o protegeu e o livrou do mal. Isso nos lembra da importância de confiarmos em Deus em meio às injustiças e adversidades que enfrentamos. Também nos desafia a refletir sobre como temos lidado com nossas próprias lutas e se temos confiado na proteção divina em nossas vidas. Tópico 3. A luta maior foi com Deus. Neste último tópico, vamos explorar a luta de Jacó com Deus no Val de Jaboque, conforme descrito em Gênesis 32, 9 a 12, 22 a 32. Jacó reconheceu sua própria impotência e buscou a bênção de Deus com uma oração humilde. Ele também procurou reparar os erros do passado e enfrentou uma luta tenaz com o anjo do Senhor. Essa experiência transformadora nos lembra da importância da humildade, do arrependimento e da perseverança em nossa jornada espiritual. Jacó prevaleceu não por sua própria força, mas pela graça e misericórdia de Deus. Em resumo, a história de Jacó nos ensina sobre a soberania, a proteção e a graça de Deus em meio às nossas lutas e desafios. Ela nos desafia a confiar plenamente no Senhor e a buscar sua bênção em todas as circunstâncias. Que possamos aprender com Jacó e permitir que Deus transforme nossas vidas, assim como fez com ele. Revisão da revista. Até agora vimos 4 lições sobre a importância da oração. Lição 1. Senhor, ensina-nos a orar. Nesta lição, aprendemos com os discípulos que reconheceram sua necessidade de aprender a orar e pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus então ensinou o modelo de oração conhecido como o Pai Nosso, que nos ensina a nos dirigirmos a Deus com reverência, a buscar sua vontade e a confiar em sua provisão diária. Aprendemos a importância da persistência na oração e da confiança na resposta de Deus. Lição 2. Jó, ousadia na oração. Na história de Jó, vemos um homem que, mesmo em meio às suas maiores provações, teve a ousadia de se dirigir a Deus em oração e questionar seus caminhos. Jó expressou sua dor, sua perplexidade e até sua indignação diante do sofrimento injusto que enfrentava. No entanto, ao mesmo tempo, ele reconheceu a soberania e o poder de Deus, e sua fé permaneceu inabalável. Aprendemos com Jó a importância de sermos sinceros e honestos em nossa comunicação com Deus, mesmo em momentos de angústia e dúvida. Lição 3. Abraão suplica pelos ímpios.
Na vida de Abraão, vemos um exemplo de intercessão ousada e compassiva em favor dos ímpios habitantes de Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu diante de Deus, pleiteando pela vida dos justos e pedindo que a cidade fosse poupada caso houvesse um número suficiente de pessoas justas. Embora as cidades tenham sido destruídas, vemos o coração misericordioso de Abraão e a sua confiança na justiça e na bondade de Deus. Aprendemos com Abraão sobre a importância da intercessão persistente e do amor pelos perdidos, mesmo diante da iminência do juízo divino. E na lição de hoje, aprendemos com Jacó a permitir que Deus transforme nossas vidas, assim como fez com ele. Cada uma dessas lições nos ensina valiosas lições sobre a oração, a fé e a compaixão, nos desafiando a crescer em nosso relacionamento com Deus e em nosso cuidado com o próximo. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária e nos tornarmos mais próximos de Deus e mais semelhantes a Cristo em nosso caminhar.